Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula onde trataremos sobre o contrato individual do trabalho. Peço que assista essa videoaula quantas vezes você achar necessário, o que irá facilitar e muito na assimilação de todo o conteúdo aqui ministrado. Bem, o contrato de trabalho. A princípio é necessário nós sabermos quem são os agentes que fazem parte do contrato de trabalho. Quem são os sujeitos do contrato de trabalho? Quem são esses atores dentro desse cenário? Vamos começar falando sobre o empregado. Então, o conceito de empregado nós vamos encontrar justamente no artigo 3º da CLT, que preconiza o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Observando esse conceito que nós extraímos do artigo 3º da CLT, nós podemos tirar algumas características próprias do empregado. Quais são elas? Nós destacamos aqui, primeiro, pessoa física. Lembram quando nós estudamos sobre os requisitos da relação de emprego? Então nós encontramos aqui nesse artigo alguns daqueles requisitos. Então veja, a primeira característica do empregado é ele ser uma pessoa física. Sempre será uma pessoa física, nunca poderá ser uma pessoa jurídica. A segunda característica é que este empregado ele presta serviço de natureza não eventual. Não existe numa relação de emprego uma eventualidade. Ele está totalmente subordinado ao seu empregador, tendo que cumprir ordens, tendo que cumprir o horário para o qual ele foi contratado. Então, sua prestação de serviço é contínua e não eventual. A terceira característica é a dependência do empregador. É justamente o que foi falado no ponto anterior. A subordinação. Lembram quando nós estudamos também sobre os requisitos da relação de emprego, onde um dos requisitos é a subordinação. Então, este empregado eles tem que estar na dependência de quem o contratou. Qual a dependência? Na próxima característica, nós já vimos aqui, ele presta serviço mediante pagamento de um salário. Então, ele depende do pagamento desse salário, uma vez que ele está vendendo a sua força de trabalho. Ele está recebendo pela energia que ele gasta, exercendo aquela função para a qual foi contratado, tendo que estar subordinado, prestar contas àquele que o contratou. Então, isso é sim uma característica da relação de emprego e uma característica do empregado. Porém, há uma observação aqui para que não haja uma confusão entre exclusividade e pessoalidade. Quando se fala pessoalidade, tá? É porque o empregado ele tem que prestar o serviço ele mesmo sem se fazer substituir por outra pessoa. Só quem pode substituir o empregado é o empregador. Então ele tem que estar lá porque ele foi contratado para aquilo. Porém, pessoalidade é diferente de exclusividade. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque não é porque o empregado está trabalhando em uma determinada companhia que, se ele tiver horário livre para trabalhar em outra, ele poderá. Ele poderá ter carteira assinada de duas empresas? Obviamente que sim, porque a pessoalidade não implica em exclusividade. Ele não vai ser exclusivo daquele empregador. Então ele fica livre também para exercer a função em outro horário, desde que não atrapalhe o exercício da sua função na empresa para a qual ele foi contratado. Ele pode muito bem prestar serviço em outra companhia também. Exemplos de empregados. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui de empregado é o empregado em domicílio. Esse empregado em domicílio ele exerce as seguintes funções e tem as seguintes características: presta serviço em uma residência, o trabalho dele é remunerado e mesmo o trabalho exercido no estabelecimento do empregador.
Bom, você trouxe à baila esse tipo de empregado, uma vez que tem sido algo do momento. Essa pandemia tem levado as pessoas a uma nova forma de trabalho. Elas estão em casa, em seu home office, teletrabalho, em decorrência do isolamento social. E essas pessoas que estão trabalhando em casa, elas têm as mesmas características de um empregado? Perfeitamente. Essa pessoa tem o mesmo trabalho que é exercido se ela estivesse no estabelecimento do empregador. Em nada será alterado o seu salário ou mesmo os seus direitos trabalhistas. Hoje muitas empresas, mesmo antes da pandemia, têm adotado essa forma de trabalho, o que muitas vezes é bem mais produtivo do que ter que ir para a empresa, uma vez que ele enfrenta trânsito, ele tem muito mais estresse. Em casa, ele está na casa, ele está no lar dele, com todo o conforto, e querendo ou não, o tempo é bem maior, desde que observar alguns detalhes, como por exemplo, filhos, e saber separar o momento em que está em casa, trabalhando em casa, não quer dizer que ele está de folga, mas ele está apenas em home office, o que tem as mesmas características do trabalho convencional se fosse no estabelecimento do empregador. Já o empregado público, é bom que nós venhamos aqui a separar. Tem o empregado público, tem também o funcionalismo público. Nesse caso, o empregado público, ele tem o contrato dele regido pela CLT, ele não é um estatutário, ele é um seletista. Tá? A contratação desse empregado também vai se dar por meio de um concurso público, conforme o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Ele vai ter que passar por todo aquele processo seletivo, um certame de um concurso público como outro qualquer. E qual é a característica? Quem são as empresas, melhor falando, né? Quem são as empresas que contratam esse tipo de... que tem em seu quadro esse tipo de empregado? Bom, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que não haja dúvida com relação a isso. Trouxe como exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, Embrapa, Infraero. Então todas essas empresas são consideradas, ela mantém nos seus quadros, certo? Os empregados são chamados empregados públicos, que apesar do nome, eles são contratados e regidos pela CLT. O empregador. O empregador, ele é outro ator desse cenário, que é o contrato de trabalho individual. O conceito de empregador nós vamos encontrar no artigo 2º da CLT, que reza: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Ao analisarmos o artigo que ora nós lemos, nós podemos extrair algumas características e que irão definir o empregador. Primeira característica, e que fala o texto da lei, é que a empresa é individual ou coletiva. Isso é importante nós sabermos, porque pode ser uma empresa que tenha mais de um sócio ou seja uma empresa individual. A característica de empregador será mantida. Digamos que eu tenho uma empresa na qual é uma empresa individual, somente eu trabalho, mas eu tenho um empregado subordinado a mim e que foi contratado por essa empresa minha, mesmo sendo individual. Essa empresa tem característica de empregador, independente dela ser individual ou coletiva. A outra característica que nós podemos extrair desse artigo 2º é que o empregador é aquela pessoa que, ao contratar o empregado, ele assume os riscos do negócio. Lembram-se sobre os requisitos da relação de emprego? Que o último requisito que nós estudamos era justamente a alteridade. Quando você monta uma empresa, quando você começa a empreender, você assume os riscos daquele negócio. Você não pode colocar sobre o seu empregado os problemas da tua empresa. Como, por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira, não digo agora numa pandemia, porque tem algumas saídas com relação às MPs que foram editadas, mas eu digo em momentos normais, em situações normais.
Se você está passando por uma dificuldade financeira, você não pode chegar para o seu empregado e dizer, olha, é o seguinte, hoje eu não vou pagar o teu salário porque a empresa não está legal. O teu empregado não tem nada a ver com isso, porque quando você montou a empresa, você assumiu os riscos do teu negócio. Então o empregado, os direitos dele devem ser honrados. Caso contrário, haverá quebra de contrato e esse empregado poderá ingressar com uma ação de rescisão indireta de contrato de trabalho na justiça, justamente porque o empregador quebrou o contrato que fora pactuado entre as partes. E por fim, a última característica que nós podemos extrair do texto da lei é que o empregador ele admite, ele assalaria e ele dirige a prestação de serviços. Claro, isso aí é a mais pura característica da subordinação. Então, se você está subordinado ao seu empregador, teu empregador é quem vai dirigir o teu serviço, quem vai te pagar, é quem vai te orientar e quem vai dar todas as coordenadas para que você possa cumpri-las. Ok? Porém, aqui uma observação que nós devemos ter bastante atenção. Algumas pessoas, apesar de alguém interpretar de forma equivocada, elas equiparam-se sim ao empregador. Vamos lá, o primeiro, profissionais liberais. Você é um dentista, tá? Você ali é um autônomo, você não está subordinado a ninguém, porém, você tem a moça do atendimento ou então a ajudante que te ajuda lá no momento que você está fazendo aquele tratamento, atendendo os pacientes. Ora, esse autônomo, esse profissional liberal, ele será considerado um empregador sim, como qualquer outro. Vamos mais a fundo. As associações recreativas. Clubes, por exemplo. São clubes, são associações recreativas. Ora, mas por que ele é uma associação recreativa? Ele perde a característica de empregador? De forma alguma, em absoluto, ele continuará sendo um empregador. E vamos mais a fundo. Instituições sem fins lucrativos. Aí você diz, é uma ONG sem fins lucrativos. De fato, uma ONG não tem fins lucrativos, ou seja, o intuito daquela ONG não é lucrar, porque todo o dinheiro que ela recebe, ela tem que entregar para as instituições na qual necessitam dessa ajuda dela, para as pessoas carentes, etc. A ONG está ali para ajudar grupos menos favorecidos. Porém, se nessa ONG tiver pessoas que não estejam ali de forma voluntária, como por exemplo a moça da limpeza, a moça do contas a receber, que vai calcular os valores que entram de receita para serem repassados para as pessoas que estão precisando. Tem contas a pagar, porque tem energia para pagar, tem água do prédio para pagar e tem que ter pessoa contratada para cuidar dessa parte. Então, se tem pessoas lá contratadas para isso, a ONG ou as instituições sem fins lucrativos serão equiparadas perfeitamente ao empregador. Pessoal, uma observação aqui muito importante sobre a sucessão de empresas. Vejam só, a alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta os direitos adquiridos dos empregados. Isto está lá no artigo 10º da CLT. Veja, se uma empresa ela muda o quadro societário dela, existia José e João que eram sócios, agora é Maria e Luana os novos sócios, ou se essa empresa ela sofreu aí uma fusão, foi comprada por outra, tá? E que ela continua exercendo ali o mesmo ramo de atividade, isso não vai alterar em nada, não irá afetar os direitos adquiridos dos empregados. É bom deixar isso bem claro. Porém, o requisito da sucessão é, na verdade, a continuidade da exploração do empreendimento. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma empresa de construção civil. E o que acontece na empresa de construção civil? Esse antigo dono vende para outra pessoa e essa outra pessoa assume a empresa de construção civil. Ele continua explorando o mesmo ramo de atividade. Ele dá continuidade à exploração daquele empreendimento. Então, esse é o requisito para que seja considerada a sucessão.
Então, todos aqueles empregados que estavam antes daquela nova sociedade, todos os direitos deles serão mantidos. Não é porque essa nova sociedade agora entrou nessa exploração desse empreendimento que os funcionários que lá estavam perderão seus direitos de forma alguma. Se ela quiser demitir todos os antigos funcionários e colocar novos, é perfeitamente possível, mas ela terá que indenizar todos eles conforme manda a lei. Ok? Dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre o contrato individual de trabalho e todas as suas características. Isso é bem interessante. O que seria então o contrato individual de trabalho? Bom, o conceito dele nós podemos ver lá no artigo 442 da CLT, o qual diz que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Veja aí que tem uma palavra aí que pode ser estranha para algumas pessoas, que é o acordo tácito. Acordo tácito é aquele que é feito sem expressar a sua vontade verbalmente, nem assinando. O silêncio fala mais alto. Em outras palavras, quem cala consente. Vamos dar um exemplo. Contratei uma pessoa para a minha empresa, não assinei a carteira dela em 48 horas, como manda a lei. E essa pessoa continuou trabalhando na minha empresa. Existe aí um contrato de trabalho? Ele está como clandestino lá, mas existe sim um contrato de trabalho, tá? Porque existiu ali um acordo tácito. As partes se calaram, não houve anotação na carteira. E esse contrato é válido? Perfeitamente válido. Se um dia aquele empregado sair da empresa, ele for pleitear os seus direitos, ele terá todos os direitos de um contrato de trabalho por tempo indeterminado, bem como será determinado que seja assinada a carteira dele, a CTPS, por todo o período em que ele trabalhou de forma clandestina, e aí todos os seus direitos serão resguardados. Porque o contrato de trabalho é um acordo tanto que seja expresso, ali está assinado, quanto de forma tácita, né? Somente pelo consentimento, né? Quem cala consente, pelo consentimento natural das partes. Então aquele contrato vai começar a vigorar até o dia em que ele seja rescindido. Ok? Como é que pode ser então esse contrato de trabalho? Bom, esse contrato de trabalho ele pode ser verbal ou escrito, como nós já falamos aqui. Pode ser verbal ou escrito. Esse contrato de trabalho ele pode ser também por prazo determinado. Você pode contratar uma pessoa onde ela saberá quando ela vai começar e quando ela vai terminar. E esse contrato de trabalho, apesar de que por prazo determinado, ele terá que ser assinado na carteira, sem dúvida alguma. A CTPS deverá ser assinada. Um exemplo disso é o contrato por experiência. O contrato por experiência, na qual você pode renovar ele uma vez. Ou seja, são 90 dias. Se aquele funcionário trabalhou para você 60, você pode renovar mais uma vez por mais 30. Ou ele pode trabalhar 45 e você renovar mais uma vez por mais 45. Mas não é porque é por prazo determinado que a CTPS dele não deve ser assinada. Sim, deve ser assinada como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Findou esse tempo de 90 dias, logo após, se esse funcionário não for demitido, o contrato já começa a ser por prazo indeterminado. Bom, eu coloquei logo embaixo aqui o contrato por prazo indeterminado. Essa é a regra. Nós já vimos isso em outras aulas, que eu falei, inclusive em sala de aula, que a regra é o contrato por prazo indeterminado. A exceção são os contratos por prazo determinado. E por fim, você pode ter aí um trabalho por prestação de trabalho intermitente. Isso é possível? Sim. Você pode contratar aquela pessoa em que ela vai trabalhar lá em determinado período e dê uma parada, depois volte e dê outra parada. Isso vai ter que estar pactuado no contrato de trabalho. E ele saberá qual os períodos em que ele vai prestar serviço àquele contratante. Ainda sobre o trabalho intermitente. O trabalho intermitente ele trata-se de um regime no qual o funcionário prestará o serviço de forma descontinuada, com alternância entre períodos ativos
e inativos. Bom, acredito eu que não haja aqui nenhuma dúvida por parte dos senhores, uma vez que no slide anterior nós falamos justamente isso, que o trabalho intermitente é um regime no qual o funcionário prestará serviço de forma descontinuada. Porém, não confundam descontinuada com eventual. Não é isso. É descontinuada, com alternância entre períodos ativos e inativos. Ele trabalhará de janeiro a março, depois ele ficará inativo abril e maio, depois ele voltará em junho. Tudo isso vai estar pactuado em seu contrato de trabalho. As partes irão deixar isso bem claro, tá? Então isso não é ser eventual, isso é um trabalho intermitente. É bem diferente. O eventual, ele não sabe mais quando ele voltará, ele não sabe se será contratado novamente para fazer um determinado serviço. Já o contrato de trabalho intermitente, ele saberá quando voltar e saberá os períodos em que permanecerá inativo. Quais os requisitos do contrato de trabalho? Bom, eu elenquei aí 3 requisitos do contrato de trabalho que eu considero de extrema importância que nós saibamos. Primeiro, esse contrato de trabalho ele deve ser consensual. Nunca um contrato de trabalho será unilateral. Ele nunca será somente pela imposição de uma das partes, como são feitos em determinados contratos de banco. Não é assim que funciona na esfera trabalhista. Ok? Na esfera laboral, esse contrato de trabalho sempre deverá ser consensual. As partes envolvidas ali devem consentir, devem anuir sobre tudo que está sendo pactuado, contratado naquele momento. A outra característica é que este contrato de trabalho ele é sinalagmático. O que seria um sinalagmático? É uma palavra estranha e às vezes não é do nosso conhecimento, até porque não se usa muito esse termo. Nós estamos aqui para aprender. Então, o sinalagmático significa que esse contrato ele possui reciprocidade de obrigações. Veja, nesse contrato de trabalho tem obrigação de ambos os lados, não somente do empregado, mas também do empregador. O empregador tem obrigações para com o empregado e o empregado tem obrigações para com o empregador. Isso é um contrato bilateral, sinalagmático, onde existe reciprocidade de obrigações. Também tem direitos para o trabalhador, bem como direitos do empregador. E isso deve ficar bem claro para ambas as partes. Inclusive, tudo isso está na lei também. E o outro requisito é que esse contrato de trabalho tem que apresentar todos aqueles outros requisitos da relação de emprego, a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, alteridade. Todos esses requisitos devem estar ali. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um contrato de trabalho dentro de uma relação de emprego. Aqui há uma relação de emprego. E se há uma relação de emprego, todos aqueles requisitos que nós já estudamos devem estar presentes nesse contrato. Anotação do contrato de trabalho. Bom, segundo o artigo 29 da CLT, a CTPS do empregado ela deve ser anotada em até 48 horas. Isso está lá. E muitos empregadores não o fazem. Se apossam da CTPS dos empregados e passa 10 dias, 15 dias e não assinam aquela carteira. Veja bem, quem assim procede está sujeito a ser multado por isso. No contrato de trabalho, o CTPS, não pode ser anotadas condutas desabonadoras ao empregado. Tal atitude também é passível de multa. Se caso você coloca na carteira de trabalho do seu empregado, por exemplo, condutas desabonadoras, empregado chegou bêbado, empregado foi insubordinado, o empregado age na sua função com desídia. Tudo isso é proibido por lei e tal atitude está passível de multa, que vai corresponder à metade do salário mínimo da região. Então, se o salário mínimo da região é R$ 1.045, a multa é de metade desse valor. Então, vejam que
mesmo quando o empregado seja demitido por justa causa, até por demissão por justa causa, o empregador nunca poderá colocar nenhum tipo de conduta desabonadora em sua CTPS. O contrato de trabalho e a livre estipulação pelas partes. Veja, pessoal, é livre a estipulação de condições entre as partes. Todavia, o que for acordado não poderá ir de encontro às disposições de proteção ao trabalhador. Nós vimos no início que as partes têm que pactuar e estar em consenso no momento que estão realizando aquele contrato de trabalho. O contrato de trabalho deve ser regido pelo consenso, pela livre estipulação pelas partes. As partes podem estipular horários de entrada, horários de saída, elas devem estipular quais são os dias, podem estipular na verdade, quais os dias que aquele funcionário contratado irá realizar hora extra, quais os dias em que ele terá as suas folgas, tudo dentro da lei, e desde que tudo que seja estipulado entre as partes não venha trazer nenhum prejuízo para o trabalhador, como por exemplo fazer um contrato na qual neste contrato tem uma cláusula em que o trabalhador abre mão dos seus direitos trabalhistas. Isso é totalmente ilegal e isso fere o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Né? Os direitos trabalhistas nós já vimos que eles são indisponíveis, ou seja, você não pode vender ele, você não pode negociar ele, ainda que você o faça, lá na frente a empresa será prejudicada por isso, uma vez que ela será condenada a ter que pagar tudo aquilo que ela não pagou para o obreiro, porque os direitos trabalhistas são indisponíveis. Então, o que foi estipulado pelas partes no contrato de trabalho deve ser de uma forma feita que não venha trazer nenhum prejuízo para o trabalhador, que nessa relação nós vimos é a parte mais fraca ou hipossuficiente. Por fim, nós temos a alteração do contrato de trabalho. Isso nós podemos ver lá no artigo 468 da CLT. Essa alteração do contrato de trabalho, para que ela ocorra, tem alguns requisitos que devem ser atendidos e observados e que estão na lei. Primeiro, que deve haver mútuo consentimento. Claro, o contrato de trabalho, uma das características dele é que ele é consensual. Nós já vimos isso em tópicos anteriores. E outra alteração é que essa alteração não traga nenhum prejuízo, como eu falei no item anterior. Ora, se você faz um contrato de trabalho, tá, e que o empregado vai trabalhar em Maceió, no contrato de trabalho dele não tem nada estipulado que ele poderá ir para outra cidade, ou seja, ele se programou para trabalhar em Maceió e aqui permanecer com a sua família. Porém, no meio do contrato de trabalho que está sendo ali desenvolvido, esse empregador muda de forma unilateral, sem nenhum consentimento do empregado, muda o contrato de trabalho, onde ele diz que o empregado irá ter que trabalhar em Recife. Veja que isso trará um grande prejuízo para o trabalhador, uma vez que no início do contrato de trabalho nada disso foi estipulado entre as partes, nem muito menos fora ventilado tal possibilidade. Então essas alterações são possíveis no contrato de trabalho durante o andamento do contrato de trabalho? Sim, são possíveis. São possíveis, mas desde que seja consensual e que tenha a anuência do empregado e que essas alterações não venham trazer nenhum prejuízo para o mesmo. Ok, pessoal? Bom, gente, terminamos aqui a nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Ouçam essa videoaula, assistam essa videoaula diversas vezes para que você possa assimilar com mais facilidade e mais qualidade todo o conteúdo que for ministrado, sem esquecer de fazer os seus apontamentos. Ok? Um grande abraço a todos, nos vemos em breve.